Olá, seja bem-vindo ao Terra de Minas. Hoje é dia de viajar para conhecer algumas curiosidades e nós vamos começar pegando a estrada até um antigo povoado de Brumadinho. Lá os moradores vão contar a história desse lugarejo e ainda ensinar a receita de um bolo de mexerica. Não tire os olhos da paisagem. A viagem até Brumadinho é um espetáculo à parte. Saindo de BH, pegue o acesso pelo Parque Estadual da Serra do Rola Moça, sentido Casa Branca. Depois é só seguir as placas indicando o Córrego do Feijão. São 11 quilômetros de estrada de terra. E aí a gente chega nesse lugarejo típico, bem mineiro. Um céu azul, uma praça tranquila e o som dos passarinhos. A galinha fica solta e o cachorro pega sol à vontade. Igreja, escola e algumas casas. Córrego do Feijão, desde 2004, é um bairro de Brumadinho, mas já foi um povoado cheio de histórias. O seu Hélio tem 71 anos e nasceu no Córrego do Feijão e vive aqui até hoje, né, seu Hélio? Por que o senhor não sai daqui? Não, porque o lugar aqui é muito agradável, é onde quem tem o ar puro, né? Tem menos poeira, um ar puro, a gente pode... É igual morar na cidade, você sabe, você mora na cidade, mora? Isso. Então é muito difícil, a pessoa fica com a cabeça tormentada. Eu acho que se eu sair daqui para morar num lugar de cidade, então eu acho que com pouco prazo Deus está me chamando. Seu Hélio e seu Antônio gostam disso, da prosa boa na única pracinha do antigo povoado. Seu Antônio me convidou para tomar um café e a conversa foi embora. O seu Antônio, ele nasceu e viveu aqui no Córrego do Feijão durante 52 anos e tem muita história para contar pra gente, né, seu Antônio? Qual é a lembrança que o senhor A tem lembrança aqui? que eu tenho daqui de Córrego do Feijão é o seguinte, tem o córrego hoje, né, com as faltas de água, ele está um pouco escasso do que era antes. Mas um córrego com bastante água, peixes. Aqui era um lugar que o pessoal vivia da agricultura, de milho, feijão, arroz, tudo feito manualmente, sem máquinas, né? Então, e tinha também o carro de boi, os fazendeiros, para colher aquilo, trazer da roça até as casas dos meeiros que plantavam com os fazendeiros. Mas, seu Antônio, por que esse nome, hein? Córrego do Feijão. Segundo a história, porque o carro que vinha trazendo o feijão, o carro de boi, então passando num córrego, que o córrego não tinha ponte, ele tinha pinguela. Então tinha o lado do córrego que as pessoas atravessavam, o boi, a tropa, tudo passava dentro do córrego. E aí o guia, que tinha que ter para guiar os bois, ele passava na pinguela e os bois passavam dentro do córrego sozinho. Então aí nessa medida que ele passou sozinho, segundo o comentário, o carro de boi subiu no barranco e tombou. Tombou, aí ficou a referência. Quando você queria falar de água, você falava assim, ó, o Córrego do Feijão. Um vilarejo onde todo mundo conhecia todo mundo. Todo mundo brincava de peão, peão de chicote, né? Que a gente, à noite, o pessoal reunia para contar história com os mais velhos. Então, compadre, comadre, né? Titio, que era mais pessoal aparentado, né? Eles todos aparentados. Não tinha, assim, muitas pessoas de fora, forasteiro. Os casos de assombração são lembrados até hoje. Atrás da igreja ficava o cemitério e a gente tinha até muito medo de entrar lá dentro da igreja, porque a gente tinha medo do cemitério. E o cemitério era pouco atrás da igreja, quando a gente entrava lá dentro, a gente ficava quietinho, né? Com medo de sair na porta da sacristia, pensando de alguma assombração aparecer lá, né, pra gente. 350 pessoas, aproximadamente, ainda moram por aqui. Mas a saudade faz parte das lembranças de quem já viveu um dia no antigo povoado. E o que o senhor mais sente falta daqui? O que eu sinto falta daqui era aquelas boas conversas, né, das histórias, daqueles antigos, que a gente sentaria, como nós dois estamos sentados aqui, numa época de luar, e a gente contava história, ouvia meus tios falar da história, meus avós, que todo mundo tinha tempo para todo mundo. A energia elétrica só chegou por aqui em 1980 e esta casa já existia antes disso. O forno a lenha é de 1960.
Os anos se passaram, mas o lugar foi preservado. A fachada é a mesma. Hoje funciona um restaurante aqui no casarão, mas já funcionou também uma venda do Fernando em 1979. 79 a 83, 84. E como era essa venda? Aqui era uma casa que já morava uma senhorinha e tinha um cômodo de venda na frente da casa. E a venda já estava toda pronta, com os móveis, os caixotes de mantimento. Era uma venda bem antiga. E era muito gostoso. Naquela época não tinha nem luz aqui em Córrego do Feijão. E, então as coisas já eram mais difíceis também. As compras eu fazia através de rádio. Eu ligava para o meu pai, às vezes em Belo Horizonte, através de rádio. Ele fazia as compras e trazia para mim. Era uma época muito gostosa. Depois eu voltei para Belo Horizonte e passei um tempo em Belo Horizonte. E depois retornei a Córrego do Feijão em 97. Foi a hora que nós vimos essa casa abandonada, que a senhorinha tinha morrido, tinha falecido. E essa casa, deu muita tristeza ver essa casa abandonada, caindo. E foi daí que eu, minha esposa e o meu cunhado, o Wilton, resolvemos a comprar essa casa e reformá-la para abrir um restaurante hoje.